Olá pessoal, voltamos então para a nossa segunda aula, como eu havia prometido no vídeo anterior. Vamos falar sobre análise e avaliação cardiorrespiratória. Vamos dar continuidade ao nosso curso, à nossa aula. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de teste de esforço cardiopulmonar, aquilo que é conhecido como ergoespirometria. Lembra que a nossa avaliação direta do consumo de oxigênio, tanto o consumo de oxigênio quanto a produção de CO2. Logo você vai entender essa relação toda que eu estou fazendo a respeito de consumo de oxigênio e produção de gás carbônico. Vamos lá. A avaliação cardiorrespiratória, ela integra diversas respostas cardiovasculares, respiratórias e metabólicas durante uma atividade física. Aqui nós estamos vendo um sujeito realizando a análise de eletrocardiograma, vocês podem notar que ele tem esses eletrodos no peito, e também tem um captador de gases. Esse captador de gases quantifica tanto o quanto entra de oxigênio, o quanto sai de oxigênio do pulmão desse sujeito, o quanto entra de CO2 e o quanto sai de CO2. Isso nos permite fazer uma análise. Ali nós estamos analisando com equipamentos da marca Cortex. Notem que são várias estruturas, vários gráficos sendo mostrados durante o teste todo. E aí são esses gráficos que nós vamos analisar. Cada um deles nos permite analisar algum fator importante referente à avaliação cardiorrespiratória. A primeira coisa que a gente tem que entender a respeito dos testes de esforço cardiopulmonar é que é uma avaliação integrada das respostas cardiovasculares, respiratórias e metabólicas ao exercício físico. Esse teste ele tem uma aplicação bem interessante. Ele pode indicar diagnósticos de doença e, por consequência, também permitir um prognóstico mais interessante, um tratamento mais adequado. Além disso, também indicação de trabalho total que nos permite realizar em sujeitos doentes e também sujeitos saudáveis e atletas a prescrição mais adequada do exercício físico, seja ele para tratamento ou até mesmo para melhoria do desempenho físico desses sujeitos. Dentro desse contexto, a gente tem algumas indicações clínicas desse teste. Se o teste apresentar menor consumo do que 10 ml/kg por minuto, nós temos um sujeito candidato à seleção para transplante. Vai permitir também esse teste um diagnóstico de limitação ao exercício, a avaliação da capacidade funcional do sujeito, a avaliação de intervenções a serem feitas e principalmente a prescrição personalizada do treinamento cardiorrespiratório. Algo que é muito importante quando nós falamos tanto em doença quanto nós falamos em desempenho esportivo. Sem esse teste fica muito difícil nós termos um controle seguro da prescrição do exercício para sujeitos doentes, bem como para a prescrição do treinamento para altíssimo desempenho. Em breve você vai entender cada ponto desses aqui nessa nossa aula, nesse nosso curso. Vamos dar uma olhada. A gente tem dois protocolos básicos referentes à avaliação cardiorrespiratória através de testes ergoespirométricos. Nós temos os protocolos incrementais e os constantes. O incremental, ele permite verificar a tolerância máxima ao exercício e os fatores limitantes referentes ao exercício. Já o protocolo constante nos permite verificar a resistência aeróbica, qual é o ponto máximo de suporte dessa resistência, verificando a fadiga do sujeito. Então são dois protocolos, o incremental e o constante ou linear. Dentro disso nós temos também protocolos de rampa e escalonados. Os de rampa geralmente são associados em eletrocardiograma e verificação de pressão arterial, verificam a quantidade, a relação de volume expiratório e a produção de CO2, o VCO2 slope, permite verificar os limiares metabólicos, verificar o VO2, seja ele pico ou máximo, e a frequência cardíaca também pico ou máxima. O escalonado também permite verificar o eletrocardiograma, a pressão arterial, a fadiga, a cinética da frequência cardíaca e a cinética do VO2 de forma geral. Então esses são os nossos protocolos aplicados aí de forma bem específica. Dentro disso nós temos alguns
tipos de equipamentos que são chamados de ergômetros. A ergoespirometria é a junção de aparelhos ergômetros mais a análise de gases. Mas nós temos aparelhos, são esses aparelhos que permitem medir o trabalho. Quando nós associamos o espirômetro, nós conseguimos verificar a produção de CO2 e o consumo de oxigênio em cada um desses exercícios, dessas atividades. Notem que aqui nós temos ergômetros bem interessantes, bem específicos. Um remoergômetro, como a gente pode ver ali o sujeito. Nós temos um ergômetro que imita a natação e também um ergômetro de braço, de mão. São bem específicos. Geralmente os testes ergoespirométricos, eles são feitos em bicicletas estacionárias e também em esteiras, mas quanto mais específico for esse teste para o esporte, melhor é. No caso de nadadores, no caso de remadores e no caso de uma pessoa que está fazendo um teste utilizando a massa muscular de membros superiores no ergômetro de braço, de mão. A avaliação cardiorrespiratória, ela precisa de alguns critérios para ser interrompida, por termos de segurança. Então nós vamos ver, primeiro, a presença de HAIR, é a relação de VCO2 e VO2 maior do que 1,1, a evidência de segundo limiar ventilatório já estabelecido, a estabilização, ou seja, o platô do consumo de oxigênio, mesmo com o aumento, o incremento da carga, a sensação subjetiva de esforço alta e 85% da frequência cardíaca atingida ou a fadiga do sujeito. Se 3 desses pontos forem analisados, verificados, o teste pode ser interrompido pelo avaliador. Geralmente nós terminamos o teste quando nós temos a presença de HAIR maior do que 1,1, 1,5, evidência de segundo limiar e estabilização de platô, quando nós estamos falando de atletas. Quando nós estamos falando de sujeitos doentes ou sedentários, a sensação subjetiva de esforço, o percentual da frequência cardíaca, bem como a fadiga do sujeito, passam a ser elementos bem proeminentes, bem importantes na suspensão, na paralisação do teste ergoespirométrico. A avaliação cardiorrespiratória, ela nos permite verificar diversas variáveis. Lembra que eu falei para vocês do córtex do equipamento? Pois é, lá tinha uma tela e essa tela estava sendo mostrada ali. O que estava mostrando essa tela são exatamente estes gráficos. Esses gráficos nada mais são do que representações gráficas dessas unidades. Do volume expiratório pelo VO2, volume expiratório pelo VCO2, o HAIR, o VO2 máximo, o VO2 pico, o primeiro limiar ventilatório, o segundo limiar ventilatório. Além disso, além dessas variáveis expiratórias, nós temos também outras variáveis fisiológicas, como frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, o duplo produto e a saturação de oxigênio. Todos testes bem interessantes, variáveis interessantes, que permitem fazer uma análise cardiorrespiratória bem importante, seja um sujeito sedentário, um sujeito doente ou um sujeito atleta. Então são variáveis bem bacanas que vão permitir que a gente faça um monte de relação a respeito do metabolismo dos sujeitos. Bom, chegamos na nossa aula 3. Na próxima aula a gente vai discutir mais coisas referentes à análise e avaliação cardiorrespiratória em um teste de esforço cardiopulmonar. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!